Pronto. A aula está começando. Vamos começar a aula de hoje. Está sendo gravada e eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um pouquinho. Vamos lá. A gente vai começar a falar sobre modelos de classificação. A gente está entrando na última unidade da nossa disciplina, tá certo? Vou desligar aqui. Na última unidade da nossa disciplina de inteligência artificial e computacional, ainda falando sobre aprendizagem de modelos probabilísticos, e vamos falar sobre aprendizagem por reforço também, se der tempo, tá? Porque a gente tem bastante coisa ainda para ver. A partir de hoje, nós vamos começar a falar sobre modelos de classificação, tá? É uma classe de modelos probabilísticos dentro do aprendizado supervisionado, que é onde fica também o aprendizado estatístico, né? Aprendizado supervisionado e estatístico, toda vez é isso. É só eu começar a aula, eu moro aqui no primeiro andar de um prédio no centro. E aí toda vez é só eu começar a aula, começa a passar esse monte de moto fazendo barulho. Toda vez é isso. A gente está no encontro 13. Nossa disciplina, toda disciplina, né, que tem 4 sessões por unidade, ela vai até o encontro 16, ou seja, a gente está entrando na reta final. Vamos lá, vamos falar sobre a classificação supervisionada, né, onde estão dentro os modelos de classificação, né, então a construção de um modelo de classificação, tá? Eu não postei essa aula ainda no AVA, eu ia postar agora há pouco, acabei conversando com os meninos e não fiz isso, tá? Mas hoje ainda eu posto a aula e vou postar essa gravação também para ficar disponibilizado para vocês. Hoje eu não tenho nenhuma atividade para passar, porque também a vida anda muito corrida, né? Mas eu vou ver se eu consigo ainda, até semana que vem, no nosso próximo encontro, pedir alguma coisa para vocês a respeito justamente do assunto que a gente está vendo hoje. Então, a construção de um modelo de classificação envolve 2 estágios, 2 momentos, tá? Que é um momento que é chamado de aprendizado, que é o momento do treinamento, é onde a gente insere dados. Esses modelos, todos que eu estou apresentando para vocês, desde lá do modelo de previsão com modelo de regressão linear, todos eles precisam de dados para poder rodar, tá bom? Para poder rodar. Então, assim, a gente tem que dar um input, né? E aí, ou a gente simula, né? Simular é gerar dados na máquina, né? Número pseudo-aleatório e tal, e aí depois executa o modelo. Ou a gente pega dado coletado de alguma pesquisa, e aí a gente imputa no software e faz a modelagem. Mas sem isso a gente não consegue executar nenhum desses modelos que eu estou apresentando aqui de aprendizado supervisionado. Voltando aqui, a gente está falando da construção, né, que é feita em 2 estágios. O primeiro é o que chama aprendizado ou treinamento, tá bom? É o momento onde é construído, é elaborado o modelo, e aí os dados, né, o conjunto de dados é inserido, e aí ele é validado nesse momento. Não, ele não é validado, ele é testado, ele é elaborado. No segundo estágio é o momento exatamente da classificação, é onde ocorre a validação. Aí, depois de treinado o modelo, ou feito o aprendizado dele, né, ele sendo construído, e aí esse segundo estágio aí de classificação, na realidade, é para ele ser utilizado com outros conjuntos de dados, ou uma outra parcela daquele conjunto original, tá bom? Para que ele possa ser validado, né? Bem, tá aqui, ó. O aprendizado é exatamente isso que eu comentei com vocês. É onde o modelo é construído, né? A etapa da construção a partir de um conjunto de dados. Então, tem que ter esse input aí. E a classificação ou validação, né? Esse segundo estágio, exatamente é a classificação realizada, ou seja, é a validação do modelo para dizer que ele foi... Esse estágio ele só é executado se no estágio de aprendizado o modelo foi considerado bom. Se ele foi considerado bom, e aí para confirmar que ele foi considerado bom é que se vai para esse segundo estágio, que é o estágio da validação. E aí ela é feito com novos dados, para saber se realmente o resultado que se vai se obter vai ser um bom resultado. E aí um resultado bom vai depender da situação e do problema que se analisa, tá?
Aqui é um fluxograma ou um diagrama que mostra exatamente isso que eu acabei de comentar. Aqui você tem dados de treinamento, né, que é lá do primeiro estágio, você imputa, né, e faz o treinamento com o modelo de classificação, aí são vários tipos, tá? Aqui você tem uma caixinha de Pandora. Você tem muitos modelos que podem ser utilizados, e aí a escolha do modelo vai depender do problema que se está resolvendo, né, solucionando, ou de uma preferência pessoal, de quem está executando esse treinamento de um modelo de classificação. Beleza, aqui esses dois aqui de cima, essas duas caixinhas aqui de cima, representam o estágio 1, aqui embaixo é onde representa o estágio 2, né, o modelo com novos dados, o modelo de classificação para validar, e aqui é a predição, ou seja, é o resultado final. Tá? E tem esse Caetano aqui, ó, é uma dissertação de mestrado bem legal, que foi apresentada na Unicamp, que fala bastante sobre modelos de classificação. Inclusive, ele fala sobre redes neurais, que é um assunto que a Raquel está pesquisando. Posso passar para você também depois essa referência. Esse é um PDF, é uma dissertação de mestrado que foi aplicada em dados bancários. É bem bonitinha, assim, essa dissertação. Então, olha lá, para construção, como é que a gente constrói um modelo de classificação supervisionada? Então, a gente vai ter dois elementos, assim, vou dizer assim, duas entidades, tá? O primeiro dele é a amostra de dados, né, com o que a gente chama de todos os atributos, que vão definir cada observação do meu conjunto. Na realidade, no fim das contas, é o conjunto de dados, né? E dentro do conjunto de dados, a gente vai ter um item só, que é aqui, justamente o que a gente vai chamar de variável dependente, lembrando lá do que a gente usava na regressão linear, vai ter um deles que vai ser o que a gente chama de atributo classe, que é exatamente o que vai classificar as observações. Se a gente tiver dois grupos, a gente está classificando com dois códigos, por exemplo, nesse atributo classe, né? Um código para um grupo, um código para um outro. Na prática é isso, tá? E é o que a gente vai chamar de resposta conhecida. Olha esse exemplo. Suponha que temos um conjunto de dados de clientes que realizaram empréstimos no banco X, tá? Um banco qualquer, com as seguintes informações. Então, o cara chega lá no banco querendo fazer um empréstimo, e aí ele precisa fornecer para a empresa algumas informações, né? Que é o que a gente chama de atributos. Por exemplo, a idade, a cidade de residência dele, a renda mensal dele, o estado civil e a profissão. Beleza, então essas são as informações que a gente chama de atributos. O atributo classe vai ser alguma informação passada de que se ele anteriormente pegou algum empréstimo e se ele pagou ou não pagou, tá? No tempo lá do acordo, né, do contrato. Essa informação aqui, ela nem sempre ela fica à disposição, né? Mas vamos supor que se o banco perguntou a ele também se ele já fez algum empréstimo anteriormente e se ele quitou esse empréstimo, ele vai ter que fornecer essa informação, né? E aí, se ele vai falar a verdade ou não, aí fica por conta dele. Obviamente que numa situação real é muito fácil, né, de uma entidade bancária descobrir isso, né? Pega o CPF lá da pessoa e consulta algum órgão aí regulador, né, da classe bancária. E mesmo que não tenha sido no banco onde ele está procurando no momento, certamente é possível esse banco descobrir em qual outro banco qual é o histórico desse potencial cliente tem. Então, fica assim, né? O conjunto dividido, ó, o conjunto de dados fica dividido em dois tipos, né? Em dois grupos. O que ele chama de atributos, que é uma série de informações a respeito da pessoa, e aí eu vou comentar sobre isso um pouco daqui a pouco. E um deles só, basta um, para chamar de atributo classe, que vai classificar o cara como um bom pagador ou um mau pagador. Por exemplo, se ele não pagou, obviamente ele vai ter uma classificação de risco maior, né? Dentro do banco, porque o que o banco coleta
informações a respeito de uma pessoa quando ele procura para buscar um empréstimo, por exemplo, para fazer construir o perfil daquela pessoa, né? E aí são modelos estatísticos e matemáticos computacionais que são elaborados e vai retornar com alguma resposta, alguma informação para classificar essa pessoa como um potencial bom pagador, ou um potencial mau pagador, ou um cliente sem riscos, né? Alguma coisa do tipo assim. Bem, o objetivo dos modelos de classificação, né? A gente está falando aqui da classificação supervisionada, é encontrar padrões, né? Na realidade, tudo que é modelagem quer encontrar padrões, né? E aqui não é diferente. E aí descrever esses padrões na forma de uma função matemática. Então, a gente vai ter lá no software, que seja, né, em algum relatório, depois a gente vai ter como resultado uma função matemática que vai justamente representar esse padrão obtido aí na manipulação de dados. E essa função matemática, ela vai ser chamada de regra de classificação. Bom? E ela vai ser, essa função é que vai ser utilizada para separar cada novo exemplar lá daquela etapa de classificação ou de validação do meu modelo, exatamente ela quem vai ser executada novamente para separar cada indivíduo, né, cada sujeito lá da minha amostra em um grupo ou em outro. Tá? Então, tá lá, da Caetano. Olha só algumas linhas de programação, por exemplo, para gerar uma classificação. Vamos supor com respeito à idade. Se a idade, né, que é a variável lá, uma variável lá do meu conjunto, por exemplo, for menor que 25, então a gente vai colocar na classe igual assim, né? Ela vai criar um atributo chamado classe, e esse atributo vai receber, né, um objeto chamado classe, ele vai receber como valor um sim. Se não for, né, que é o else, aqui, né, no caso, a idade maior ou igual a 25, ele vai receber, esse objeto, ele vai receber o valor não. E aí a gente encerraria. Tá? Então, isso aqui seria uma maneira de fazer uma classificação com uma programação, por exemplo, de forma bem simples. É com esse raciocínio aqui, exatamente, que a gente constrói as regras de classificação. Certamente que a gente não é tão simples assim, né? Principalmente quando a gente está trabalhando, está analisando uma situação real, onde a gente quer levar em conta uma série de informações, como o caso do exemplo lá do banco, né? O cara teve que informar para o banco a idade, a renda dele, o local de residência, a profissão, o estado civil, etc. Aqui, olha, por exemplo, é um dos produtos, um dos potenciais produtos de uma modelagem desse tipo aí. Você tem lá um conjunto de pontos, né? Na realidade, são pares ordenados, né? Ó, percebe? Você tem aqui um plano cartesiano, e você tem uma variável x1 e x2. Isso quer dizer que a gente está levando em conta dois atributos para fazer a classificação. Ó. O y, que vai representar o meu atributo classe. A gente tem dois atributos, que é o x1 e o x2, e aí a gente consegue colocar, quando é só dois, a gente consegue plotar isso no plano cartesiano, né? Acima disso, a gente não consegue mais fazer gráficos como esse aqui. Mas olha só, supostamente, a informação que a gente tem no conjunto de dados é que quando é uma bolinha assim, ó, que são esses mais escuros, a gente codificou como 0 para representar alguma categoria. E aí, o que é X, a gente codificou como 1 também para representar uma outra categoria. O processo de modelagem, né, de classificação, ele gerou essa curva, né? Então, tipo, ele está criando áreas que separam exatamente, ó, os elementos distintos. Então, ele criou dois grupos, né? Um grupo que é essa área, essa parte de cima, né, dessa curva, e um outro grupo formado pela parte de baixo. Ah, mas percebe, ó, que tem uns elementos de um grupo que está dentro do outro, ó, um X aqui também, né? Sim, acontece. Uma coisa que a gente tem que levar em conta, tem que sempre guardar na memória, que os modelos que a gente implementa, né, não são 100% perfeitos. Todo modelo tem erro. Todo. Não tem modelo perfeito. Então, eu posso dizer que isso aqui, ó, são os erros do modelo.
sempre, é claro que toda vez que a gente executa uma modelagem, essas teorias, essas metodologias são criadas justamente para reduzir ao máximo esses erros, né? Já que eles são inevitáveis, beleza, mas então vamos reduzi-los, né? Vamos reduzi-los, mesmo que eles não saiam, não deixem de existir, mas a gente faz utiliza alguma ferramenta, né? Algum recurso para que eles sejam reduzidos ao máximo possível. Ainda falando sobre os objetivos dos modelos de classificação, né, a gente vai falar de um problema de classificação, como o exemplo que eu trouxe agora há pouco, lá do banco, né, para classificar o meu candidato a cliente, ou esse do gráfico que eu acabei de mostrar, né, consiste em encontrar aquela relação. E essa relação, voltando lá, lembrando do slide passado, é a função matemática. Tá? Então, a relação entre essas variáveis, ela vai ser representada matematicamente por uma função, tá? Entre um atributo classe, né? Então, está lá no meu conjunto de dados. Esse atributo classe, quando a gente está usando a metodologia de classificação supervisionada, ele é categórico ou ele é quantitativo discreto. O que é isso aqui? Categórico é quando a gente tem uma variável que não é numérica, né? Por exemplo, lá do candidato o cara foi pedir um empréstimo no banco, quando o atendente insere as informações dele no sistema, o sistema vai classificar ele como um potencial bom pagador ou não, né? Então, isso é um atributo, não é um número, né? É o que a gente chama de categórico, tá? Esse termo é muito usado na estatística, principalmente. Quantitativo discreto é quando é numérico, mas não é número real, é número inteiro, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim sucessivamente. Tá? Então, é a relação entre esse atributo classe, que ele deve ser ou categórico ou quantitativo discreto. Então, só vai poder usar o modelo de classificação se isso aqui for atendido. E os demais atributos? Aí, aqui nos demais atributos, tanto faz. Pode ser categórico ou quantitativo. Quantitativo discreto ou contínuo, né? Dependendo do tipo de variável aí. Então, tanto faz no caso dos demais atributos. Então, uma exigência maior é feita aqui no que ele chama de atributo classe, né? Que deve ser desta categoria ou desta outra só. Ah, mas e se for número real, quantitativo contínuo? Ah, então esse método aqui não pode ser usado, você tem que procurar outro. Né? E aí eles são, essa relação ela é construída através da construção de um modelo estatístico, né? A gente resume e fala isso de um modelo matemático também, ou um modelo, uma modelagem, com base em dados, né? Sempre. Está aqui. Então, eu estou representando agora matematicamente essa modelagem, essa relação, né, entre o meu atributo classe e os meus outros atributos do meu conjunto de dados. Posso ter inúmeros, tá? Que eu estou chamando aqui até K. Por exemplo, tem 1, 2, 3, Késimo. E aqui, ó, o atributo classe, ele necessariamente tem que ser um só. Então, é só uma coluna do meu banco de dados, ou só uma variável. Então, aqui eu estou explicando que é cada termo aqui dessa função matemática. Esse y é exatamente o tal do atributo classe que eu estou comentando, e esse y vai assumir alguns valores numéricos. Percebam a questão da notação, tá? Hoje, por exemplo, eu estou produzindo um material para uma instituição, e aí o parecerista, o leitor crítico, disse assim, a variável a gente representa por letra minúscula. Ele comentou. Aí eu fiquei olhando para aquilo, falei, não, eu não, na realidade, pelo menos na minha formação, obviamente, né, que eu tenho um viés estatístico, porque eu sou formado em estatística e matemática, eu lembro que desde sempre eu não vi em nenhum lugar dizendo que variável tem que ser letra minúscula. Pelo menos na estatística, o usual é representar variável por letra maiúscula. Os valores da variável a gente representa por letra minúscula. Então, perceba, a gente está falando de quase a mesma coisa.
Mas aqui é a variável em si. Aqui são os valores da variável. Tá? Então, são quase a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Então, beleza. Voltando aqui. Aí tem o x1, x2 a xk, que é o argumento da função g aqui. Eles são exatamente o vetor de atributos, né? Os atributos lá do meu banco de dados. E essa função g, que está aqui, ó, ela é a relação funcional. É ela quem liga o y com os atributos, né? O atributo classe com os outros atributos. Ela é a relação funcional, né? Entre essas entidades aí da minha relação, da minha função. Então, essa é a leitura que a gente faz para o modelo. Falando de classificação, na prática, a gente faz um cálculo de probabilidade. Então, a probabilidade do meu atributo classe é assumir um determinado valor específico do meu interesse. Então, aí isso vai depender do problema que eu estou trabalhando. Né? E para calcular essa probabilidade, a gente justamente faz esse estudo relacional, né? Dessa relação funcional, através de uma função G matemática qualquer com os atributos. Né? Então, busca-se a representação do atributo classe, que é o y, né? Ou então da sua distribuição de probabilidade, ó, a probabilidade dele assumir um determinado valor, tá? É isso que está sendo dito aqui. E essa probabilidade vai ser uma função desse vetor aqui de atributos, que é uma função de várias variáveis, né? Ele chama de vetor de atributos. Então, tá aqui, ó, para falar para vocês, os métodos de classificação são vários. Esses aqui são os principais. Então, hoje a gente vai falar da regressão logística. Na aula que vem, eu vou tentar falar sobre árvore de decisão e sobre os demais. Tá? Então, ó, regressão logística, árvore de decisão, naive Bayes, redes neurais, KNN, que é isso aqui, né? K, nearest neighbors, que são os vizinhos mais próximos, SVM, que é o Support Vector Machine, tá? Então, tem outros também, mas esses aqui são os principais métodos de classificação supervisionada. Vamos começar a falar sobre a regressão logística. A regressão logística, ela pertence a uma família de funções ou de modelos que a gente chama de modelos lineares generalizados. Tá? Possivelmente vocês não tenham ouvido falar nessa classe de modelos matemáticos ou estatísticos, porque isso é bem mais específico, isso em geral é visto em graduações da estatística ou da matemática e em nível de pós-graduação, uma coisa mais aprofundada. Tá? Eu, por exemplo, quando fiz minha graduação, eu vi isso na primeira graduação que eu fiz, foi a estatística, eu vi isso bem pouco durante a minha graduação, mas eu fui ver mais a fundo quando eu fui fazer o mestrado. Então tá, beleza, olha só, regressão logística, ao meu atributo classe, ele vai assumir valores 0 ou 1, tá? Ele só vai assumir valor 0 ou 1, e aí ele vai ter uma distribuição de probabilidade chamada de distribuição de Bernoulli, onde o parâmetro dessa distribuição é justamente esse P, que é a probabilidade ou a proporção. Tá? Esse aqui é um caso específico de uma regressão logística binomial ou binária. Tá? Vocês vão ver lá. Então, o meu atributo classe ele só vai ter dois grupos, por exemplo. Um que eu vou atribuir 0 e o outro que eu vou atribuir valor 1. E aqui é aquele meu conjunto de atributos. Está representado na forma matricial. Faltou fechar aqui. Ó. Abriu aqui e voltou. Que é representado assim, agora vai ter na forma matricial, tem uma coluna de valores unitários que ele vai representar o intercepto do modelo. Isso eu vou comentar com vocês depois. Bem, a regressão logística, ela calcula essa probabilidade que é condicionada, tá? Então, o cálculo, a intenção na regressão logística binária é de calcular a probabilidade do meu atributo classe e assumir o valor 1, onde o valor 1 vai representar um dos grupos, né, que eu só vou ter dois possíveis, um dos grupos que vai ser aquele grupo que eu estou interessado em estudar. Qual é a probabilidade dele ocorrer, considerando que ele está relacionado, né, com um conjunto de outros atributos de alguma maneira. Então, a gente vai estudar essa relação e a possibilidade disso aqui ocorrer, né, dentro desse cenário, tá? Dentro desse cenário. Aqui, cada componente aqui, percebe que aqui está negrito e tal, é porque isso está em notação matricial, tá? Então, esse beta que está aqui, ó,
ele é um vetor de parâmetros. A gente vai chamar aqui os coeficientes do modelo, como a gente viu lá no modelo de regressão, a gente tinha os coeficientes do modelo, aqui também a gente vai ter coeficientes do modelo, né, que vão ser representados por esses betas, exatamente como era, bem parecido como era lá no vetor, no modelo de regressão linear. Então, esses beta que vão ter essa... me fugiu o nome. Vai ter essa dimensão, tá? Esse vetor, ele é um vetor de parâmetros que precisam ser estimados. Então, a gente vai ter que usar algum método numérico, né, ou computacional, para estimar esses parâmetros aí. Então, a gente vai chegar em números, tá? No final da modelagem. Então, a gente vai ter valores numéricos, que são os valores estimados a partir dos dados. Esse G que está aqui continua sendo a função que relaciona, né, o atributo classe com os outros atributos. Só que aqui, no caso da regressão logística, especificamente, essa G vai ser uma função logística, tá? É uma função matemática, que não sei se vocês já viram isso em algum momento da vida, mas é uma função matemática. Ela tem uma função chamada função logística, ou função sigmoide, tá? Talvez vocês tenham ouvido falar dessa maneira. Onde a cara dela é essa que está aqui, ó. Essa função g, né, com o argumento x, ela é dada assim. Exponencial, né, ou número de Euler, né, com elevado a x, dividido por 1 mais o e elevado a x. Então, isso aqui é a tal da função logística ou função sigmoide. Bem, para estimar os parâmetros, né, esses parâmetros beta aqui que eu mostrei para vocês lá direitinho, que é um conjunto, é um vetor, né, vai depender do número de variáveis ou de atributos que o meu conjunto de dados possui, e que eu vou considerar na minha modelagem, é feito por um método matemático chamado máxima verossimilhança. Tá? É onde a gente tenta maximizar o valor desses parâmetros a partir de uma função chamada de função de verossimilhança. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas é só para vocês saberem qual é a metodologia usada para fazer a estimativa desses parâmetros aqui, que vão ser os coeficientes do modelo. E aí vamos continuando, né? A modelagem lá daquela probabilidade. Então, ó, a gente vai considerar y como sendo o nosso atributo classe, e ele vai representar a presença ou não de uma doença, por exemplo, tá? Estou usando isso aqui de exemplo. Então, esse y vai ser um atributo binário, onde ele vai me dizer se um determinado sujeito tem ou não uma determinada doença que eu estou estudando, por exemplo. Tá? Então, olha lá. E só que aí eu quero fazer a verificação de ter ou não uma doença segundo um fator, considerando algum fator que eu estou chamando de fator de risco para ter ou não aquela doença. E aí eu vou atribuir o código 1 para o meu atributo classe para representar que tem a presença da doença. E aí ele vai ficar condicionado aos valores, ó, então essa aqui é a condição, né, aos valores do que eu estou chamando de fator de risco, ou que são outro atributo. Que vai, na realidade, essa probabilidade condicionada aqui, ela vai ser calculada com essa relação funcional. Olha só, aqui dentro, tá vendo? Que parece aquele modelo de regressão linear que a gente viu, beta 0 mais beta 1 vezes x, onde esses beta aqui representam os coeficientes do modelo. Então, a gente está aqui já construindo a função, basicamente, né? Essa função g. E aí a gente vai calcular a probabilidade de ter a doença, de ter a presença da doença, né? Dado os valores do meu x aqui, que é o meu outro atributo. Então, é assim que a gente vai relacionar. E a gente vai chegar, no final, num valor de probabilidade. Só que em regressão logística, a gente também tem, na realidade, né, na prática, a gente tem a intenção de obter as chances de ocorrência dessa situação, né? Por exemplo, desse exemplo 4 que a gente está falando aí, quais são as chances de ter a presença da doença dada um determinado atributo. Exemplo, assim, real, vamos supor. Eu quero saber qual é a possibilidade de eu ter o coronavírus, sendo que eu tenho idade abaixo dos 60 anos. Né? Então, o fator de risco é a idade, por exemplo, né? A faixa etária. E aí, como eu estou abaixo dos 60 anos, segundo é o que dizem por aí, quem tem mais de 60 anos,
a chance de ter o coronavírus no seu modo grave, né, a sua versão grave, ela é maior. E aí eu quero verificar isso. Qual é a possibilidade de eu ter a doença, né, a COVID-19, na sua versão mais grave, sendo que eu não sou do grupo de risco. Então, seria mais ou menos isso que a gente desenharia, né, como pesquisa, para fazer um uso de um modelo de classificação como a regressão logística para identificar essa possibilidade, né? Aí, no final, a gente vai ter a chance de socorrer ou não, dada em termos de probabilidade. Tá bom? Então, isso aqui é uma medida chamada chance, que ela é dada pela razão entre a probabilidade de ter ou não a doença, dividido pela possibilidade de não, pela probabilidade de não ter a doença. Tá? Então, aqui é o complemento, né? É uma probabilidade dividida pelo seu complemento. Em aprendizado supervisionado ou em estatística, a gente chama isso de chance, ou odds. Tá? Em inglês, na realidade, ela é odds. Mas, quando a gente faz a modelagem, a gente tenta encontrar a razão das chances, tá? Então, aquelas chances que eu acabei de mostrar, a gente quer encontrar a razão delas, tá? Então, a razão de chances, ela representa a mudança na chance quando tem a presença de um fator de risco, qualquer que seja ele. Então, a gente pode ter um fator de risco ou vários fatores de risco, ou seja, fatores, né? Eu falei no português aqui. Vários fatores de riscos. Tá? Isso quer dizer o quê? Se eu tiver um atributo, além do atributo classe, eu vou ter um fator de risco potencial. Se eu tiver mais de um x, o x1 e o x2, eu vou ter dois fatores de risco. Né? Então, a depender do número de variáveis ou de atributos que eu tiver, vão ser considerados potenciais fatores de risco no meu processo de modelagem, numa situação dessa onde eu estou avaliando doença. Tá? Estou trazendo um exemplo aqui, se vocês forem olhar, esses livros ou a bibliografia que trata desse tipo de metodologia, né, principalmente da supervisionada, vocês vão ver que a grande maioria dos exemplos é feito na área da medicina. Por quê? Inclusive, foi uma coisa que eu comentei no início, antes de começar a gravação com o Luiz, que a inteligência artificial ela se desenvolveu muito na área da medicina, muito, muito mesmo. Tá? Então, é por isso que você vai ver bastante exemplos de aplicação na área da saúde. Então, olha lá. Ou seja, a mudança na chance quando x é igual a 1 em relação a x igual a 0, que são os códigos que aqui também, no caso, o meu atributo, né, não é o atributo classe, mas é o outro atributo, ele também vai ser binário, 0, 1, é possível. E aí é dado por essa formulinha aqui, né, exponencial da soma dos parâmetros coeficientes, né, do modelo, dividido pela exponencial do intercepto, o coeficiente do modelo, né, do coeficiente o coeficiente de linear, né, esse beta zero aqui vai resultar nesse número. Isso aqui vai ser um número, tá? Vai ser um número que vai ser dado em termos de chances. Quando x é contínua, eu mostrei aqui, vou voltar um pouquinho, categórica, né? Ou ela é 1 ou ela é 0, é binária. Mas tem a possibilidade também de ter a razão de chance no caso de quando ela é medida. Ela é um número real. Então, ela pode assumir qualquer valor. Então, é isso que a gente chama de x contínua. Por exemplo, a distância, a intensidade de algum exame, do eletrocardiograma, por exemplo, a velocidade, né, etc. Tá bom? O fluxo de sangue, né, que aí vai medir a pressão arterial, coisa do tipo assim. Também é medido da mesma maneira, tá? Então, aqui tem uma interpretação. Quando o x é contínuo, isso aqui representa a mudança na chance para uma mudança de uma unidade no atributo. O atributo vai ser o x. Né? Então, o x contínuo, a cada unidade que ele aumenta ou diminui, vai ser o impacto que ele vai trazer. A gente vai conseguir medir isso pela razão de chance. Saber o quanto ele impacta ou não na probabilidade de ocorrência do meu atributo classe. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Um exemplo, tá? Esse é o exemplo 5. Que é um exemplo que eu extraí de uma das referências que está na bibliografia, que eu vou mostrar para vocês, que diz o seguinte: considere os dados de um estudo realizado com pacientes
que procuraram uma clínica para fazerem eletrocardiograma. Eu vou representar eletrocardiograma por ECG. E aí eu vou ter o meu atributo classe, tá? Que é o Y, ele vai ser igual a 1 quando eu tiver a presença de doença coronária arterial. Então, quando for doença, quando a pessoa que está lá, cada registro representa um paciente, né, do meu conjunto de dados. Então, tá lá, quando eu tenho na linha daquele registro um Y igual a 1, eu estou dizendo que aquela pessoa tem a doença coronária arterial. Quando eu tenho na linha de algum registro lá de algum paciente um Y igual a 0, né, na coluna do Y e esse valor é 0, eu estou dizendo que aquele paciente não tem a doença coronária arterial, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, dois outros atributos, que é o X1, que é o sexo, vai representar o sexo daquele paciente. Eu vou atribuir o valor 0 quando é feminino e eu vou atribuir o valor 1 quando é sexo masculino. Tem uma outra informação, que é o resultado do eletrocardiograma desse paciente, e aí isso é categorizado, né? O eletrocardiograma, ele é um resultado contínuo, mas é possível a gente reclassificar, né? Então, a gente quebra lá em categorias, então tem duas categorias. Ele vai ter um valor, quando é um valor menor que 0,1, que é a intensidade lá de alguma medida, que eu esqueci agora, mas quando você mede lá o eletrocardiograma com uma intensidade lá ST, se eu não me engano, menor que 0,1, aí a gente vai atribuir valor 0 para aquele registro, para aquele paciente. Quando esse X2 for valor igual a 1, é porque o resultado do eletrocardiograma, ele apresentou um valor maior ou igual que esse 0,1, tá? Então, isso aqui eu estou, na realidade, codificando, criando os códigos para poder fazer a minha modelagem pela regressão logística e criar a classificação, para saber qual é a possibilidade de ter ou não presença, ter doença coronária arterial, dados esses fatores aqui, que é o sexo e o resultado do eletrocardiograma. Então, tá aqui o conjunto de dados, tá bom? Então, eu tenho as linhas aqui, ó. Eu tenho aqui na coluna a presença ou ausência dessa doença coronária arterial. Então, veja só, sexo, masculino e feminino, e aqui tem o resultado do eletrocardiograma. Por exemplo, ó, mulheres, né, com o eletro menor que 0,1, 4 delas têm a doença coronária, 11 não têm. Mulheres com o cardioeletro maior ou igual que 0,1, 8 têm a doença e 10 não têm. E assim também a leitura é feita para os homens. Então, aqui seria como se fosse o meu banco de dados, né? Se eu colocasse isso numa planilha ou no outro gerenciador de banco, eu ia entrar com esses dados aqui. Então, esses aqui são os dados que eu vou utilizar para montar o modelo, né? Então, vamos lá. Então, no fim das contas, eu estou querendo calcular a probabilidade do meu atributo classe assumir valor 1, então 1 eu vou assumir para presente, né, que é o que eu codifiquei aqui, ó, y igual a 1 é a presença da doença. Então, onde está presente é exatamente aqui. Então, esse é o y, né, é a doença. Então, está aqui meu atributo classe, presente ou ausente, e ele recebe código 1 quando está presente, recebe código 0 quando está ausente. E é essa probabilidade que eu quero calcular do YC1, ou seja, ter presença da doença, dado os valores, né, dos meus outros atributos, que são as minhas variáveis independentes, no fim das contas. Tá aqui, ó, eu só vou apresentar o resultado, tá? Esse modelo aqui de regressão logística, ele é bem complicado calcular manualmente. Então, em geral, isso é feito com método numérico, mas você implementa lá num software específico. Por exemplo, eu acho que até hoje o Excel não faz esse tipo de cálculo, que é uma coisa que o Excel faz, por exemplo, faz modelo de regressão linear, regressão simples e regressão múltipla, mas aí ver esse tipo de regressão ou de modelo de aprendizado, o Excel não faz. Então, eu teria que recorrer a um modelo, a um programa mais específico, algum programa estatístico, aquele R que eu falei sobre ele na aula passada para vocês, aqui, Minitab, SPSS, Python, sabe? Esses assim, eles calculam esses tipos de modelagem. Então, eu vou apresentar para vocês só o resultado, tá certo? Esse aqui já é o modelo, tá? Ele está expresso em forma de logito, tá? Logito é o logaritmo natural da chance. Então, tá aqui, ó, logito é exatamente, eu transformei, ó, a minha variável, o meu atributo classe, né? Que é a probabilidade, na realidade, que eu estou calculando,
probabilidade do meu atributo classe, ele depende desses x aqui, né, que são esses valores que estão aqui, os outros atributos. Quando eu aplico o logaritmo na chance, em vez de calcular direto para o meu atributo classe, eu estou fazendo uma transformação na função. Tá? E a transformação na função ela é chamada de logito, quando ela é feita dessa maneira. Tá? Então, está aqui, essa é a variável resposta, ou dependente, que tem essa relação funcional com o x1 e o x2 dessa maneira. Então, está aqui, ó, esses valores numéricos que aqui estão, são os valores dos coeficientes estimados pelo método da máxima verossimilhança. Tá? E é isso aqui a gente vai interpretar em termos de razão de chances. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui é só para lembrar, o x1, quando ele assume valor zero, né? Então, quando ele vai ser zero aqui, eu estou dizendo que eu estou representando uma pessoa de sexo feminino lá dos pacientes, do conjunto de pacientes. Quando esse x1 aqui for igual a 1, eu estou falando que aquela pessoa é do sexo masculino. O x2, para relembrar, ela é código 0 quando o resultado do eletrocardiograma tem um valor menor que 0,1. E ele é igual a 1 quando ele é maior ou igual que 0,1, tá? Aqui está errado, é 0,1. Vou ter que corrigir isso aí. Então, olha só, para a gente interpretar esses resultados, vou voltar aqui só um pouquinho. É esse modelo aqui, ó. Por exemplo, ó, tá vendo esse coeficiente aqui, 1,277 para x1? Então, a gente vai fazer uma interpretação com respeito à razão de chances. Então, a gente leva, ó, o resultado, aquele 1,277, que é o coeficiente estimado, por isso que tem esse chapéuzinho aqui, ó, numa exponencial, a gente chega nesse número. Isso aqui é a razão de chances, tá? É a chance de ter a doença, que é o y igual a 1, né? Quando o sexo for igual a 1, tá? Porque quando o sexo é 0, esse termo some. Então, é multiplicar por 0, ele some. Então, é para a pessoa do sexo masculino, qual é a possibilidade dela ter a doença em relação ao outro. Então, eu estou comparando aqui, ó, os homens, estou classificando, desculpa, estou classificando os homens em comparação às mulheres na possibilidade de ele ter ou não a doença coronária. Então, tá aqui, ó. Peguei esse coeficiente, elevei a exponencial, né? Ele foi lá um expoente do número E, que é o E, que é aquele 2, não sei o que lá, que vocês conseguem achar facilmente na calculadora, e resultou nesse número aqui, ó, 3,6. Então, é mais fácil a gente interpretar assim, por isso que a gente faz uso de razão de chances, tá? Isso aqui na prática, é o resultado do cálculo da razão de chances. O que esse número está me dizendo? Que homens, né, porque o x1 é igual a 1 é referente a homens, apresentaram chance de doença coronária arterial superior às das mulheres. Tá? Então, eu estou calculando lá, o modelo para o y ser igual a 1. Então, ter a doença. Qual é a possibilidade de ter doença? Segundo esse fator sexo. Né? Quando o sexo é igual a 1, é homens. Então, eu estou comparando o homem em relação a uma referência, que no caso aqui são as mulheres. Então, eu estou comparando homens com mulheres. A possibilidade de ter ou não a doença coronária, esse 3,6 está me dizendo que os homens têm 3,6 mais chances, tá, de ter a doença do que as mulheres. Então, é isso na prática a interpretação que a gente dá. Para o outro fator, que é o x2, que era lá o exame, né? O exame de eletro. Então, é o beta 2, porque é relacionado com o x2. Vou voltar aqui um pouquinho, tá vendo? 1,0545. Então, esse aqui é o coeficiente estimado para essa variável. Então, é ela quem vai entrar aqui no expoente do número E. Então, o número E com esse expoente resulta aproximadamente nesse valor, 2,87. Então, lembra lá, voltando um pouquinho. Então, é código 1 quando o eletro é maior que 0,1. É código 0 quando é menor que 0,1. Então, eu quero saber a chance de quando é maior que 0,1 em relação a não ser. E a possibilidade de ter a doença. Então, tá lá, 287 representa isso aqui, ó. A chance de ter a doença coronária, né, arterial, comparado com isso, né, comparado com isso aqui, foi quase 3 vezes maior. Então, quando o eletro é maior que 0,1, os pacientes que têm o eletro com esse resultado, eles têm quase 3 vezes mais chance de ter a doença coronária do que quem teve um eletro menor que 0,1.
tá? E aí ajustado por sexo. Na realidade, falar ajustado por sexo é quando eu estou considerando um controle, tá? Eu estou considerando um controle ali, estou dizendo que estou separando homens e mulheres. Esse tipo de modelagem ele é um pouquinho complexo de interpretar, mas eu vou tentar trazer mais exemplos para a gente poder ir mastigando isso e entendendo. Por isso que eu nem estou pedindo para vocês calcular, né, calcularem nada, tá bom? Na realidade, o que importa para a gente aqui é só a interpretação, né? Porque isso tudo a gente vai fazer na máquina, no software específico, então acho que não vale a pena eu trazer aqui um monte de função matemática e ficar tentando fazer com que vocês entendam as funções matemáticas que são bem complexas por detrás dessa modelagem. Não vale a pena. O ideal é a gente entender o processo com o nome que a gente atribui para os elementos da modelagem e aí entender, né, e levar isso para a prática. Qual é a utilidade disso aí, tá bom? Essa aqui é a referência, são as referências que eu usei, ó, por exemplo, esse último exemplo eu tirei desse livro aqui, ó, Introdução à Análise de Dados Categóricos com Aplicações. Então, na realidade, inclusive aquele livro que estava aberto, que eu tirei lá da biblioteca virtual, como eu mostrei para vocês, está aqui o endereço, vocês conseguem acessar. Modelo de classificação é uma dissertação de mestrado que eu usei, uma dissertação de mestrado em matemática aplicada, que foi defendida na Unicamp, e é bem legalzinha também, eu usei bastante, quase tudo dessa aula de hoje eu tirei dessa dissertação. E está lá também, tem o endereço, o repositório. Tá? Vocês têm acesso bem fácil, inclusive ele tem ele disserta sobre modelos de redes neurais também, tá? Para quem está estudando isso aí, é interessante. Tá certo? E é isso, minha gente. Não tem, eu tento não enrolar, porque eu tento passar o que tem que passar e eu não vou ficar aqui enrolando, né, para ter que levar vocês até 10 da noite. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação. O que é isso aqui? Levantar a mão, agora que eu estou vendo um negócio aqui que eu nunca tinha visto.